Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos arrays indexados. Nesta aula nós estudaremos as 4 principais funções que nós temos que saber quando nós trabalhamos com qualquer sistema que permite inclusão, alteração e exclusão de elementos. Então nós vamos aprender a definir um array, nós vamos aprender a incluir elementos, alterar elementos e excluir elementos. Inicialmente vamos definir um array de nome A e vamos atribuir a este os seguintes elementos. Vamos atribuir o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Nós estamos definindo um array que contém 5 elementos do tipo string. A primeira string do nosso array é igual a 0 e o último elemento do nosso array é igual a 4. A primeira coisa que nós temos que saber é como nós podemos incluir mais um elemento após nós definirmos a estrutura. Ou seja, aqui nós definimos a estrutura. Agora, como que nós podemos fazer para adicionar mais um elemento? Num primeiro momento, a forma mais lógica que nós podemos pensar para adicionar um novo elemento seria definindo o mesmo array e atribuindo mais um elemento. Vamos utilizar a variável do nosso array e vamos dizer que essa deve receber o seu próprio valor mais uma unidade. Ou seja, vamos definir aqui mais uma unidade. No caso seria uma string de nome 5. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vamos mandar imprimir essa estrutura e vamos ver o que aconteceu. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Mandamos executar. Nós temos que aqui foi impresso o nosso array e como a gente pode ver, o elemento 5 não foi adicionado à nossa estrutura. Ou seja, nós temos que essa implementação, ainda que possa parecer lógica, não funciona. No caso, nós faríamos utilizando o operador mais igual. No caso, nós trabalharíamos dessa maneira aqui. Então, se nós mandarmos executar, como a gente pode ver, o elemento 5 não é adicionado à nossa estrutura. Então, não é dessa forma aqui que nós adicionamos um novo elemento. Na aula em que nós estudamos as várias formas que nós temos para criar um array, nós estudamos uma forma de adicionar elementos, simplesmente adicionando um elemento sem definir qual é o índice do mesmo. Ou seja, nós criamos um array inteiro, simplesmente adicionando novos elementos à estrutura. Então, vamos mandar executar e vamos ver o que acontece. E olha só, agora nós temos que nós adicionamos um novo elemento à nossa estrutura. Então, quando nós estamos trabalhando com arrays indexados, a forma mais simples que nós temos para adicionar um novo elemento é simplesmente adicionando um novo item à estrutura. Ou seja, a gente define a variável, abrimos e fechamos colchetes e então nós adicionamos o elemento que deve ser adicionado ao nosso array. Como a gente pode ver, o mesmo foi adicionado ao final da lista. Uma outra forma que nós teríamos para adicionar um elemento seria definindo o índice. Nós poderíamos dizer que nós queremos um elemento cujo valor associado será 6 e o elemento associado seria a string 6. Mandamos executar e como a gente pode ver, foi adicionado o elemento cuja string é igual a 6 e esse elemento está vinculado ao número inteiro não negativo 6. Então, essa aqui seria uma outra forma de nós adicionarmos elementos à estrutura. Porém, é nossa responsabilidade definir o índice correto da lista. Como nós podemos ver aqui no console, houve um salto aqui no índice. Ou seja, nós pulamos do número 4 para o número 6. Logo, nós temos que o índice igual a 5 não foi associado a nenhum elemento. Então, se nós trabalharmos dessa forma aqui, será nossa responsabilidade averiguar qual que é o último valor do índice e então definir o último valor mais uma unidade. Então, a forma mais prática para nós adicionarmos um novo elemento à lista é simplesmente definindo o nosso array e atribuindo um novo elemento que deve ser adicionado à lista. Então, vamos definir aqui o elemento 5. Vamos ajeitar o nosso código, vamos escrever aqui em cima, adicionando elementos. Vamos botar aqui em cima, definindo o array. Vamos colocar o nosso console para o lado. E então nós já aprendemos a definir o nosso array e nós já aprendemos a adicionar elementos ao nosso array. Agora nós vamos aprender a alterar elementos do nosso array. Para nós alterarmos o elemento, nós temos que fornecer qual é a chave desse elemento, ou seja, nós temos que definir qual é o valor associado ao elemento que nós queremos alterar. Se nós quiséssemos alterar a string associada ao número 3, nós temos que definir entre parênteses a chave, no caso é 3, e então passar o novo atributo. Então vamos lá, vamos copiar essa string e vamos definir aqui alterando elementos. Feito isso, vamos definir que nós queremos alterar o elemento que a gente quer alterar é o elemento de índice igual a 1 e o novo atributo que nós vamos associar é a string 1, ou seja, nós estamos escrevendo o número 1 com 3m. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, mandamos executar e como nós podemos ver, o elemento vinculado à chave 1 foi alterado. Ou seja, nós alteramos o texto que estava associado à chave numérica igual a 1. Então, por exemplo, vamos alterar o nosso elemento cuja chave é igual a 4. Então, vamos ir aqui e vamos dizer que nós queremos alterar um elemento, abrimos e fechamos colchete, e então nós temos que definir qual é a chave do elemento que nós queremos alterar. No caso, é a chave 4. Então, após nos definirmos qual é a chave do item que nós queremos alterar, basta nós informarmos qual é o novo elemento. E então, abrimos e fechamos aspas, e vamos definir que o novo elemento vai ser igual a 4. Ou seja, vamos escrever 4 dessa maneira aqui. Mandamos executar, e como a gente pode ver, nós alteramos o elemento cuja chave é igual a 4. Ou seja, nós
nós temos que a string que estava associada à chave 4 do nosso array foi alterada. Então, para nós alterarmos elementos do nosso array, basta nós passarmos entre colchetes qual é a chave do elemento que nós queremos alterar. Nós já aprendemos a definir um array, nós já aprendemos a adicionar elementos, já aprendemos a alterar. Por fim, nós temos que aprender como excluir elementos do nosso array. Copiamos e colamos essa linha e vamos escrever aqui, excluindo elementos. Para nós excluirmos elementos, nós temos que utilizar uma função definida pelo PHP. Ou seja, o PHP define uma função que pode ser utilizada em diversas circunstâncias e uma delas é para excluir um elemento do nosso array. Então, todas as vezes que for necessário excluir um elemento do nosso array, basta nós invocarmos a função unset, ou seja, a função que deleta um objeto da memória. Então, nós temos que a função unset, ela não somente remove o elemento do nosso array, como também ela remove qualquer variável que for passada como parâmetro. No nosso caso, vamos definir que nós queremos excluir o elemento cuja chave é igual a 3. Ou seja, nós queremos excluir esse elemento aqui. Então, o que nós fizemos foi utilizar a função unset e nós passamos como parâmetro o elemento que nós desejamos excluir. Ou seja, nós estamos selecionando o elemento e passando o mesmo como parâmetro para a função unset. Mandamos executar e, como nós podemos ver, o elemento foi excluído aqui do nosso array. Ou seja, agora nós não temos mais nenhum elemento vinculado à chave 3, até porque nós excluímos esse elemento. É importante observar que quando nós estamos trabalhando com arrays indexados, cada novo elemento vai sendo adicionado no final da lista e é vinculado a uma chave que está na sequência da última chave definida. Então nós temos que, se nós formos adicionando elementos, nós vamos ter uma estrutura de 0 até n elementos. Porém, se nós excluirmos um elemento, o nosso array não é reindexado. Ou seja, o nosso elemento 4, ele não possui a sua chave alterada para que seja mantida a sequência de chaves. Então, se nós excluirmos o elemento da nossa lista e nós quisermos manter a sequência de 0 até n, é nossa responsabilidade de reindexar o nosso array. Até porque a função unset simplesmente remove o elemento da memória. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como que nós podemos definir um array, como que nós podemos adicionar novos elementos nesse array, como nós podemos alterar um elemento e como nós podemos excluir um elemento. Ou seja, nós acabamos de estudar as principais funções que são executadas em cima de uma lista, que no caso é incluir, alterar e excluir. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!